Ah, é sério que eu vou ter que aprender botânica? Eu odeio esse conteúdo, mas a prova é semana que vem? Sim, você vai ter que aprender. A botânica é muito frequente em vestibulares, na prova da escola e em concursos onde o conteúdo programático exige a biologia. Eu me chamo Rubens, sou professor de biologia do canal Biologia do Bem e quero ensinar botânica. E você precisa aprender. Então eu te intimo. Bora estudar comigo? Então vamos para a nossa primeira aula do módulo de botânica aqui do canal. Geralmente, a gente pensa a botânica como algo muito complexo, muito difícil de ser entendido. Mas quanto mais a gente trazer para a realidade, mais contextualizado for esse assunto, mais vai ficar claro para você. Então a ideia é a seguinte: para começo de conversa, precisamos entender o que as plantas estão inseridas dentro de um grande reino, chamado de reino Plantae. Repare que escreve-se Plantae, mas AIE tem som de I, reino Plantae. Nos vestibas tem aparecido o reino Metáfita. Então o reino Plantae ou Metáfita, o reino das plantas, o reino dos vegetais. E vamos às características gerais. E assim eu já vou conceituar os principais grupos para vocês e vou falar de uma particularidade sobre o ciclo de vida deles logo na sequência. Tranquilo? Então pega papel, pega caneta, colorida de preferência, monta seu esquemão, o quadro está posto aqui para vocês com bastante carinho, com bastante critério e da forma mais organizada possível. Tranquilo? Então vamos ao nosso reino Plantae, reino dos vegetais ou reino Metáfita. Certo? Seguindo aí, geralmente atrelamos a esse grupo seres vivos eucariontes, ou seja, nessa simbologia da célula vegetal que eu coloquei para vocês, você está vendo um núcleo compartimentalizado por membrana, por carioteca, o envoltório nuclear. Então, um ser eucarionte. Multicelular ou pluricelulares, tem diversas células na sua constituição. No caso dos vegetais, não existem seres unicelulares. Mas, professor, não tem as algas? Tem as algas, eu já vou falar delas. Elas não estão inseridas no reino das plantas. Eu já vou comentar algo sobre elas e tudo vai ficar mais claro para você. Prometo. Seguindo, tecidos verdadeiros, uma característica importante que justamente separa os vegetais das algas, que são os seus ancestrais. Embrião protegido, aqui uma característica importante também. Esses dois tópicos que você está vendo aqui separam os vegetais das algas, que seriam caracterizadas como ancestrais evolutivos, mas não são mais classificados como plantas. Seguindo aqui, a reserva desse vegetal, dos vegetais, desse reino Metáfita, é na forma de amido. Então imaginem assim, como todo ser vivo, os vegetais precisam de carboidrato, precisam de açúcar para conseguir manter as suas células funcionais. O excesso desse carboidrato ele é armazenado. No nosso corpo, enquanto sendo animais, é armazenado na forma de glicogênio, esse polissacarídeo, com muita energia armazenada, várias glicoses unidas formando glicogênio. No caso do vegetal, eu tenho um amido. Então seria a mesma ideia, esse armazenamento do excesso de carboidrato, que no caso dos vegetais é produzido, ele guarda na forma de amido, em diversas partes do corpinho do vegetal, podendo ser raiz, caule, dependendo da situação até mesmo na folha. Beleza? Ficou claro isso aí? Seguindo aqui, eles são autotróficos. Esse é um ponto-chave muito importante para a caracterização desse grupo do reino das plantas. Mas, professor, autotróficos não são aqueles seres que são autossuficientes em alimento? Sim. Os seres autotróficos, eles são autossuficientes em alimento. Auto seria a ideia de sozinho e trófico a ideia de alimento. Então, sim, ele é autossuficiente em alimento. Ah, professor, mas como isso é possível? O que o vegetal tem que separa eles dos animais, sendo heterotróficos? Então, os animais heterotróficos, os vegetais autotróficos. O que os vegetais têm que os credenciam a serem autotróficos? Então, acompanhe comigo. Fiz um esquema básico de uma célula vegetal aqui para você. Então acompanhe comigo, sem preguiça, reproduza o esquema no caderno. Olha que bonito, caprichadão, organizadinho. Vem aqui, ó. Eu tenho um envoltório externo à célula, que é diferente da nossa célula, os animais não possuem, que é a parede celular.
Eu tenho dentro do citoplasma, como organelas de um ser eucarionte, eu tenho algumas organelas especiais, o vacúolo e os plastos. Essas duas organelas, elas são fundamentais para o processo fotossintético das plantas. Então elas são autotróficas, sim, por fotossíntese. Fotoluz, síntese, sintetizar. Professor, mas ela fotossintetiza o quê? Os carboidratos principais que vão manter a sua integridade, o seu metabolismo celular. No caso dos animais, precisamos de um terceiro, de um segundo ser para nos alimentarmos. No caso da planta, isso não é necessário. Ela consegue fotossintetizar os alimentos. Feito? E como isso é possível? O vacúolo é uma bolsa dentro do citoplasma da célula. É variável o seu tamanho, se ele vai ser maior ou menor. Ele pode armazenar água, sais minerais ou até mesmo carboidratos da fotossíntese, dependendo da situação, dependendo do grupo vegetal em que estamos estudando. Beleza? Seguindo aqui, esses plastos podem ser de vários tipos de armazenamento diferente. Ao pé da letra, um plasto é uma organela de armazenamento de substância. Se eu estou falando em um cromoplasto, ele armazena pigmentos coloridos, carotenoides, pigmentos acessórios à fotossíntese. Se eu estou falando em cloroplastos, cloro de clorofila. O clorofila, então, um pigmento verde responsável pela assimilação da luz e o start inicial, o início realmente da fotossíntese, com a fotólise da água que a gente vai ver nas aulas seguintes. Beleza? Se já gostou desse esquema básico de célula aqui, já deixa o like aí no vídeo, já compartilha com os colegas e vamos apoiar esse novo projeto que está nascendo da Biologia do Bem aqui com o professor Rubem. Tranquilo? Vamos comigo. Lembrando que a parede celular nessa sequência, pessoal, você tem ainda a celulose. A celulose. Então, eu não sei de onde você está assistindo a aula, mas comenta aí embaixo no vídeo se perto da sua casa, na sua cidade, existe alguma fábrica que trabalhe com celulose. Aqui no interior do Paraná, da onde eu estou falando para vocês, de onde eu estou gravando, existe uma empresa importantíssima aí de extração de celulose da madeira e, consequentemente, produção do papel. Professor, quer dizer então que o papel sai da madeira realmente? É, mais especificamente da parede celular, das células dos vegetais. Então, indiretamente, sim. Beleza? Aqui eu coloquei a segundo plano, o núcleo e a membrana plasmática, porque as células possuem, todas as células eucariontes possuem. Então não é importantíssimo, fundamental, para separar os animais das plantas, como é o caso do vacúolo, plastos e parede celular. Tranquilo? Então a característica autotrófica dos vegetais é possível graças a principalmente essas três particularidades que ela possui. Lembrando que não são só as plantas que têm parede celular, muito menos os plastos, né? Outros seres vivos possuem também. Mas nesse contexto que estamos falando, ela é fundamental, com certeza. Tranquilo? Acompanhando comigo, essa primeira parte ficou claro? Tranquilão, tranquilão? Se te ajudou, já deixa o like lá e já manda pro pessoal. Vamos apoiar esse projeto, certo? Tá nascendo aí e vamos seguindo. Tá ótimo. Obrigado pela participação de todos e vamos lá. O que você está vendo nessa reta maravilhosa aqui? É uma sistemática filogenética ou cladística, ou cladograma. É um gráfico que dispõe os seres de acordo com as características evolutivas que os separam, ou que os aproximam. Basicamente, no grupo desses vegetais maravilhosos que estamos vendo, no reino metáfita, o reino plante, que são seres eucariontes, multicelulares, tecidos verdadeiros na sua constituição, eu tenho o embrião protegido e a reserva de amido, fotossintético, ou seja, autotróficos. Eu tenho quatro grupos, então acompanhem comigo. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas nesta distribuição. Tá, professor? Eu já ouvi falar, o professor do meu 7º ano comentou comigo, o professor do cursinho também comentou. Sim, então venha comigo aqui, ó. A situação é a seguinte. No caso das briófitas, eu tenho os vegetais mais simplificados. E à medida em que o cladograma ele se estabelece, é como se fosse uma reta do tempo se passando. Quanto mais próximo ao ápice, eu tenho os vegetais com maior caracteres evolutivos adquiridos. Eu não estou falando em importância, hein? Não estou falando em importância. Todos têm a sua importância.
E eu não estou falando no melhor e no pior, eu estou falando em um maior número de caracteres evolutivos, ou seja, a complexidade é maior no grupo das angiospermas. Seguindo, eu falei que ia comentar sobre as algas, prometi e estou falando agora. Eu coloco no início dessa reta cladística, nesse cladograma, uma característica importante, que é a ancestralidade das algas com as plantas. Essas algas clorofíceas, as algas verdes, que têm clorofila na sua constituição. Elas são ancestrais, mas atualmente estão inseridas no reino protoctista. Por favor, vestiba, não confunda esses detalhes em prova. Se você veio procurar também uma informação para sua prova da escola, do ensino médio, do ensino fundamental, onde você está aprendendo isso, fica atento. Não marca isso que é pegadinha de prova e é frequente esse tipo de questão. Ótimo. Seguindo, o que separa essa ancestralidade das algas aos grupos de plantas que estamos vendo? Principalmente o embrião e tecidos verdadeiros na constituição. Então lembra que eu falei aqui no início do quadro que ele tem um embrião protegido? Sim. Tem tecidos verdadeiros? Sim. No caso das algas isso não acontece, por isso eu não posso classificá-las como plantas. Como eu não tenho exatamente um grupo para colocar elas, por mais que seja um grupo polifilético, eu coloco dentro do reino protoctista. Beleza, então quer dizer que as briófitas têm essa característica e as algas não possuem? Exatamente, e sempre vai ser assim. Quando você tiver um cladograma na sua prova e tiver que interpretá-lo, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o dedo na característica de estudo e daqui para a esquerda não possui a característica e daqui para a direita possui. À medida em que a reta sobe, as características vão sendo acumuladas. Lembre que, evolutivamente falando, se uma característica ela é interessante, ela vai permanecer ao longo da história evolutiva. Mas se ela não é interessante, ela tende a sumir. Então fica atento nisso. Bom, quem que são as briófitas? Eu tenho um musguinho aqui representado para vocês. Mas assim, ó, não só o musgo. Eu tenho antóceros, eu tenho as hepáticas, que são plantas que realmente são muito simples. Atingem poucos centímetros, milímetros de altura, de comprimento, devido à falta dos vasos condutores de seiva e órgãos verdadeiros, que é uma novidade evolutiva que apareceu entre briófitas e pteridófitas ao longo do curso da evolução. Professor, quer dizer então que as pteridófitas têm vasos condutores? Sim, e as briófitas? Não possuem. Você está vendo que ela está antes, o grupo das briófitas está posto antes dessa conquista evolutiva? Então, muito bem, ela não possui. O primeiro a possuir, pteridófitas. Legal, professor, mas quem são as pteridófitas? Simbolizei uma samambaia simplesinha aqui para vocês, mas quem mais? Samambaia, xaxim, avenca, cavalinha, tem vários exemplos de pteridófitas que já possuem vasos condutores e por isso a sua exuberância é muito maior. Se eu comparo uma samambaia com um musgo, não tem nem como fazer essa comparação. O musgo atinge milímetros de comprimento, a samambaia só uma folha na garagem do vô, na garagem da avó ou na sua mesma sala da sua casa, tá pendurada no teto, vem aquela folha super bonitona até o chão. Só uma folha, hein? Imagina se eu for comparar com o corpinho inteiro do musgo. Inviável. Porque eles conseguiram crescer tanto, em comparação, os dois grupos, por causa dos vasos condutores de seiva. A eficácia no transporte de seiva possibilita que o vegetal possa crescer. Muito bem, seguimos. Se eu tenho ainda o próximo grupo chamado de gimnospermas, eu tenho que ter uma novidade evolutiva do porquê eles estão separados. Sim. E o que apareceu? A semente, importantíssimo, pólen e tubo polínico. São 3 novidades evolutivas que separam as pteridófitas das gimnospermas. E olha que bacana isso, olha que bacana. Por quê? Graças à semente, o pólen e a formação do tubo polínico que advém do próprio pólen, que a gente vai falar na sequência das aulas desse módulo, eu tenho uma independência da água para a reprodução. Então olha que curioso, os 2 primeiros grupos ainda são dependentes da água para a reprodução devido ao fato de seus gametas serem flagelados. E se o gameta é flagelado, ele depende da umidade da água para poder nadar e chegar até a parte feminina. Então aqui esses 2 primeiros grupos dependentes da água para a reprodução,
A partir do terceiro grupo, a independência da água para a reprodução. Mas, professor, e se perguntar na minha questão de prova, por que isso? Por que independente da água para a reprodução? Porque ele tem semente que pode ser dispersa pelo próprio animal e o grão de pólen podendo ser disperso pelo vento. Dentro do grão de pólen vai existir o gameta masculino, que vai ser disperso pelo vento. A água ajuda? Opa, claro que ajuda, se tiver melhor. Mas eu não dependo mais disso. O vento já me ajuda. Veja que interessante. Se fez sentido aí, se fez sentido, deixa o like aí e vamos nos entendendo. Deixe sua pergunta, pessoal. Vou estar respondendo elas todas aqui embaixo, sem dúvidas. Vem comigo, vem comigo. Próximo grupo. Ah, professor, mas faltou uma coisa. Você faltou com uma informação. Então tá bom, lembrei. Que tipo de representante eu tenho nas gimnospermas? Sequoia, pinheiros, cipreste. Aqui no Paraná, onde eu estou falando para vocês, a nossa árvore símbolo do estado é a Araucária angustifolia. Ela dá uma semente que é um alimento bem característico da nossa região, que é o pinhão. Ela está dentro do grupo das gimnospermas. E sim, são os maiores vegetais do reino das plantas. Estão nesse grupo. Tem sequoias catalogadas historicamente a 120 metros de altura. Então veja que é uma curiosidade bacana aí para a gente abordar dentro desse grupo. Certo. Seguindo para o último grupo são as angiospermas. Se eu for colocar na etimologia da palavra do grupo anterior, gimnos é nua, esperma é semente. Se eu for falar em anjo, é vaso, esperma, semente. Professor, não estou entendendo. Vaso, nua. Aqui a semente não tem um envoltório externo a ela, não tem fruto. Aqui tem um vaso. Esse vaso seria os frutos. Então as angiospermas possuem flores e possuem frutos. Mas só isso? Claro que não. Lembre que o que é importante evolutivamente falando se mantém. Então, se ela tem flor e fruto, ela tem também semente, pólen, vasos condutores, órgãos verdadeiros, tem embrião e tem tecidos verdadeiros também. Olha que lindo isso! A planta entende instintivamente que aquele caractere foi importante, a seleção natural se incumbe de manter aquela característica. Ótimo, fez sentido? Vamos seguindo. Quem são as angiospermas? Todas as plantas que possuem flores e possuem frutos. Aqui, provavelmente, se eu falar para você pensar numa planta, você vai pensar numa angiosperma. Pois eu tenho desde gramíneas, jogadoras de futebol correndo em cima de uma angiosperma. Sim, grama tem flor e tem fruto. Credo, professor. Tem. Laranjeira, eu tenho pessegueiro, eu tenho o coqueiro, enfim. A diversidade é muito grande. A diversidade é muito grande. As angiospermas elas conseguem se adaptar a qualquer ambiente terrestre, seja ele aquático, desértico, até porque os cactos, plantas xerófitas estão nesse grupo, graças a ter todos os caracteres evolutivos e ainda mais os exclusivos dela, que são as flores e são os frutos. Beleza, pessoal? Eu só quero colocar mais um item nessa aula para encaixar essas informações, que é o seguinte: se as briófitas têm embrião, elas são embriófitas. Beleza? Se as pteridófitas têm vasos condutores de seiva, elas são chamadas de traqueófitas. Plantas que possuem vasos condutores são chamadas de traqueófitas. Plantas que possuem embrião, ou seja, todas elas são embriófitas. Se eu estou falando em semente, a partir deste grupo que conquistou esse caractere evolutivo, elas são chamadas de espermatófitas. Beleza? Um último item que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. Essas duas são chamadas de criptógamas ou criptogâmicas, porque a estrutura produtora de gametas ela não é visível, ela é escondida. Nesses dois casos, a estrutura produtora de gametas ela é visível, elas são chamadas de fanerógamas ou fanerogâmica. No caso das angiospermas são as flores, no caso das gimnospermas eu tenho o estróbilo, que são as pinhas, ou cones, como preferirem chamar. Fechado o nosso cladograma?
Fez sentido aí? Lembrou da samambaia na garagem do vô? Deixa aqui nos comentários embaixo. Lembrou da época que você subia na mexeriqueira, na laranjeira, na chácara do vô ou na sua chácara, na sua fazenda? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia? Vamos trocar? Tem uma dúvida, professor, essa árvore, ela é uma angiosperma, gimnosperma? Deixa nos comentários aqui também. Fechado? Tranquilo? E a última informação dessa aula. A última informação para não ficar muito comprida, não quero que fique chato para vocês. Vamos lá. Todos os vegetais, todos seguem um ciclo haplodiplobionte, ou por alternância de gerações. Professor, eu já ouvi alguma coisa assim, o professor comentou na aula. Sim, provavelmente comentou que é uma característica bem importante e marcante dos vegetais, que são o seguinte. Os vegetais possuem duas fases de desenvolvimento, que são produtoras de alguma característica. Se é gametófito, produzem gametas. Gametófito, gameta. Se é esporófito, produzem esporos. Gametófito produz gametas. Esporófito produz esporos. Professor, mas qual que é a diferença de um gameta e de um esporo? O esporo seria uma condição latente em que ele pode germinar e gerar uma nova planta. Se eu estou falando em gametas, é dependente de fecundação. Eu encurtei o esqueminha aqui para você. Mas antes de formar um esporófito, os gametas precisam se encontrar, hein? Gameta feminino com gameta masculino precisam se encontrar. Se eles se encontram, ocorre fecundação, gera o esporófito. O esporófito maduro vai formar esporos, e os esporos, caindo no ambiente e podendo germinar em condições favoráveis, vão gerar um gametófito. Professor, por que você falou que é alternância de gerações? Opa, tá alternando. Aqui, ó, vem comigo, presta atenção. Gametófito, esporófito. Gametófito, esporófito. Ei, alternou geração? Ai, professor, eu não tenho certeza. Então eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar como alterna a geração, ó. Vem com o menininho aqui, ó. Vem com o menininho. O lance é o seguinte. Haploide, diploide. Haploide, diploide. Alternou agora? É, professor, eu acho que agora alternou. Eu acho que agora tá fazendo sentido. Professor, pra mim não fez muito sentido ainda. Então vamos de novo. Olha aqui, ó. Esporos, gametas. Esporos, gametas. Esporos, gametas. Ei, tá alternando ou não tá? Professor, ainda tô em dúvida. Eu vou te dar mais uma chance. Vem com o menininho aqui, ó. Reprodução sexuada, assexuada. Sexuada, assexuada. Com gametas, sexuada. Sem gametas, esporos, assexuada. Ei, alternou geração? Agora alternou, hein? Professor, ainda tô em dúvida. Meu Deus do céu. Então tá bom, dica bônus. Vem com o menininho. Mitose, meiose. Mitose, meiose. Ei, professor, peraí. Agora fez sentido. Eu só tenho mais uma dúvida para fechar a aula. Posso perguntar? Pode. Vem comigo, ó. Os gametas nos vegetais são produzidos por mitose, olha que lindo. Professor, mas nas aulas dos animais e na aula de fisiologia humana, eu aprendi que os espermatozoides e os ovócitos são produzidos por meiose? Sim, e nos vegetais? Mitose. Cuidado com essa rasteira que as provas buscam te dar durante uma avaliação, seja na escola, seja no vestíbulo, num concurso público que tenha biologia como programa. Agora vem aqui, meiose espórica. Como assim? Na produção dos esporos, o esporófito, que é 2N, produz esporos. E detalhe, os esporos são N porque são frutos da meiose. Olha que lindo isso. Fez sentido? Professor, você pode repetir mais uma vez? Eu ainda não entendi. Posso? É claro que posso. Vem comigo. Ó. Vem com o menininho, ó. Professor, quem é menininho? Eu, ó. Aqui, ó. Gametófito, esporófito. Gametófito, esporófito. Alternou? Aham. Mitose, meiose. Mitose, meiose. Alternou? Aham. Gametas, esporos. Gametas, esporos. Alternou? Aham. Que mais? Sexuada, sexuada. Sexuada, sexuada. Ei, alternou gerações? Ai, professor, agora sim. É claro que alternou ciclo haplodiplobionte. Em todos os vegetais isso acontece. Em alguns é mais evidente, em outros é um pouquinho menos. Mas o fato é que todos acontecem. Tranquilão? Pessoal, se essa aula te ajudou,
deixa o seu like, compartilha com geral, o projeto em estágio embrionário ainda está começando, mas eu conto com vocês assim como vocês podem contar comigo. Beleza? Biologia do Bem com o professor Ruben. Eu sou o professor Ruben e agradeço a sua atenção. Valeu, obrigado, abraço a todos e até a próxima, hein? Se liga, logo vem a aula 2. Tchau, tchau!